E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numas anotações de física para desvendar juntos os segredos do movimento. Bora decifrar o que é a cinemática. Olha só para isso. Pode parecer só um caderno comum, né? Mas a verdade é que aqui dentro está um mapa do tesouro para a gente conseguir descrever o mundo em ação. Desde uma caminhada no parque até a órbita de um planeta. Tudo começa com os princípios que a gente vai explorar agora. Mas antes de sair correndo, vamos com calma. Primeiro, é bom dar um passo para trás, para entender o panorama geral, sabe? Onde é que a cinemática se encaixa nesse grande quebra-cabeça da física? Beleza, vamos dar um zoom aqui. As anotações mostram bem a hierarquia. Dentro da física tem a mecânica, e ela se divide em duas: a cinemática, que estuda o como o movimento acontece, e a dinâmica, que vai investigar o porquê. O nosso foco total hoje é na cinemática, no como. Agora que a gente já sabe onde está pisando, vamos ao que interessa. A pergunta pode parecer simples, mas é a base de tudo. O que de fato significa dizer que alguma coisa está se movendo? A definição, pelo menos no papel, é bem direta. Movimento é simplesmente quando a posição de um objeto muda conforme o tempo passa. E do outro lado da moeda, claro, está o repouso. É quando o objeto fica ali, paradinho, sem mudar de lugar. Fácil, né? Mas será? É agora que o negócio começa a ficar interessante. Parece até um paradoxo, né? Como é que uma coisa pode estar se movendo e parada ao mesmo tempo? E a resposta para esse mistério todo está numa palavrinha mágica: referencial. Imagina só, você está lá, sentado num trem. Para você, o seu assento está parado, certo? Mas para alguém que está do lado de fora, na plataforma, tanto você quanto o assento estão passando em alta velocidade. Ou seja, tudo depende do ponto de observação. Show! Então já entendemos que movimento é relativo. Mas como é que a gente mede isso na prática? Bom, existem duas maneiras principais, que às vezes dão um nó na cabeça: a distância e o deslocamento. Para não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo bem prático aqui das anotações. Pensa numa viagem. A gente sai do ponto A, anda 150 metros até o ponto D e depois faz o caminho de volta para o mesmo ponto A. Primeiro, vamos calcular a distância. Pensa nela como se fosse o odômetro de um carro. Ele não quer saber se você foi para frente ou para trás. Ele só vai somando cada metro que você andou. É o percurso todo. A conta aqui é simples. Foram 150 metros na ida, mais 150 metros na volta. Somando tudo, a distância total que a gente percorreu foi de 300 metros. Agora, segura aí, porque o deslocamento, o famoso ΔS, é outra história. Ele não está nem aí para o caminho que foi feito. Para ele, só importa a linha reta entre o ponto de partida e o ponto de chegada. E aí que vem o pulo do gato. Se a gente começou e terminou no mesmo ponto A, a posição final é a mesma que a inicial. Então, a mudança de posição foi nenhuma. Por isso o deslocamento é zero. Zerinho. Então, para ficar bem claro, distância é o caminho total, o que o odômetro marca. Já o deslocamento é a mudança real de posição, a linha reta do início ao fim. São duas formas diferentes de contar a história da mesma viagem. Beleza, a gente já sabe medir o quanto se andou. Mas ainda falta uma peça importante nesse quebra-cabeça. Quão rápido foi essa jornada? É aí que a velocidade entra em cena. E para calcular isso, a gente usa a fórmula da velocidade média. Repara que ela relaciona o deslocamento, o nosso ΔS, com a variação do tempo, o ΔT. Vamos desmontar a fórmula para não ter erro. Vm é a velocidade média. O ΔS a gente já conhece bem, é o deslocamento. E o ΔT é simplesmente o tempo que pensou, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. E agora, atenção para uma dica de ouro, daquelas que salvam vidas. Para converter unidades de velocidade, o número mágico é 3,6, que aí de metros por segundo para quilômetros por hora é só multiplicar por 3,6. Quer fazer o contrário? Divide por 3,6. Pronto, simples assim. Muito bem, a gente já viu bastante coisa. Que tal então a gente organizar tudo isso e montar o nosso primeiro kit de ferramentas da cinemática? E olha aí o nosso kit, prontinho para usar. A gente tem o referencial, que dá a perspectiva, a distância que mede o caminho todo, o deslocamento que mostra a mudança real de lugar e a velocidade média para a gente saber o ritmo da viagem. Com essas ferramentas, já dá para começar a analisar qualquer movimento.
E para fechar, vou deixar uma pulga atrás da orelha, uma pergunta que já abre a porta para o próximo assunto. Pensa num carro fazendo uma curva, mas mantendo a mesma velocidade no velocímetro. Se a velocidade leva em conta a direção, e a direção está mudando o tempo todo, a velocidade do carro também está mudando? Fica aí a reflexão.